Bom, o objetivo da calorimetria é estudar uma grandeza denominada calor. Então, o principal objetivo da calorimetria é estudar o calor e o que implica na troca de calor entre dois sistemas. O que vem a ser o calor? O que vem a ser o calor? O calor é uma forma de energia em trânsito. Esse trânsito é determinado pela diferença de temperatura. Então, eu tenho dois sistemas aqui. Ó. Eu tenho o sistema A com a temperatura θ1. E eu tenho um sistema B com a temperatura θ2. Se eu disser para você que a temperatura de A é maior do que a temperatura de B, ou seja, que θ1 é maior do que θ2, o calor vai fluir de A para B. Vai fluir de A para B. Calor. Então, repetindo. O calor é uma forma de energia em trânsito que vai sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transferência de calor do corpo quente para o corpo frio vai acontecer naturalmente, até que haja um equilíbrio térmico, até que os corpos, os sistemas, fiquem com a temperatura igual. Ou seja, só há essa transferência de energia enquanto houver uma diferença de temperatura. A unidade do calor, unidade no sistema internacional é o Joule. Agora, existe a unidade usual. A unidade usual é a caloria. O símbolo é o cal. Para fazer conversão, uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Então, caloria é a unidade superior. Da unidade superior para inferior, você multiplica por 4,18. E de joule para caloria, você está passando da inferior para superior. Aí você divide por 4,18. Sempre o fator de conversão, ele vai ser dado. Então, vai ser 4, 4,2, 4,18. Aí depende do exercício, ele vai te dar esse fator de conversão. Agora, o calor, na física, ele vai atuar de duas maneiras. Ou ele vai atuar para produzir variação de temperatura, ou ele vai atuar para produzir uma mudança de estado. Como na física trabalhamos apenas com substâncias puras, nunca o calor será usado para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a substância está sofrendo variação de temperatura, e daí recebendo calor sensível, ou ela estará em processo de mudança de estado, e aí a temperatura não vai variar, e ela estará recebendo calor latente. Bom, o que vem a ser o calor sensível? O calor sensível, a grandeza é o calor, que é uma energia em trânsito. Então, se é uma energia em trânsito, vai ganhar ou vai perder calor. Só que se você estiver ganhando ou perdendo calor, o que vai acontecer com o sistema é produzir uma variação de temperatura. A equação fundamental da calorimetria, que está relacionada ao calor sensível, é o Q macete, Q, M, C, delta, θ. Q igual a MC delta θ. Aquele Q é a quantidade de calor sensível que uma substância vai ganhar ou perder e produzirá nela uma variação de temperatura. As grandezas envolvidas são o M, a massa da substância que está ganhando ou perdendo calor. O C é o calor específico.
calor específico. O calor específico é uma característica do estado de agregação da substância. Cuidado para não achar que o calor específico é uma grandeza relacionada à substância. Não. Por exemplo, a água. A água líquida tem um calor específico. O gelo já tem outro calor específico. Então, o calor específico não é da substância, é do estado de agregação da substância. Para a água líquida, o calor específico vale 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Água. O que significa a água ter esse calor específico? Que se eu der 1 caloria para cada grama de água, eu faço com que essa grama de água produza uma variação de 1 grau Celsius. Se eu der calor, vai esquentar 1 grau. Se eu tirar calor, vai esfriar 1 grau. Então, é a quantidade de energia por unidade de massa que produzirá uma variação de 1 grau Celsius. E o ΔT é a variação de temperatura. Massa vezes calor específico dá capacidade térmica. Massa vezes calor específico. Capacidade térmica. Qual é a diferença de capacidade térmica para calor específico? O calor específico é específico do estado de agregação. 1 grama de água vai sempre receber 1 caloria para variar 1 grau. Não importa se eu tenho 1 tonelada ou meio grama. Para cada 1 grama, eu tenho que dar 1 caloria para produzir 1 grau. Capacidade térmica, não. A capacidade térmica é da amostra. Aquela amostra, não importa o que tem ali, se é 1 litro d'água, 10 litros d'água ou qualquer outra coisa, a amostra tem uma capacidade térmica. Ou seja, eu tenho que dar calor e aquela amostra vai produzir uma variação de temperatura. Agora, se eu pegar a amostra de mesma substância, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Ou seja, quanto maior a massa, mais energia eu tenho que dar para produzir uma variação de temperatura. Se eu tenho 1 litro de água, eu tenho que dar uma quantidade de energia para variar 1 grau. Se eu tenho 10 litros de água, eu tenho que dar 10 vezes mais energia para variar 1 grau, porque a capacidade térmica é maior. Mas o calor específico da água é o mesmo. Então, a capacidade térmica é da amostra, do que eu tenho. E representa a quantidade de calor para variar 1 grau da amostra. O calor específico, não. O calor específico é a quantidade de calor por unidade de massa, que é sempre o mesmo valor, dependendo do estado de agregação e da substância. Então, essa parte é o calor sensível. A outra parte é o calor latente. Então, está aqui, ó, calor latente. Quando a gente vai calcular a quantidade de calor latente, nós estamos calculando a quantidade de calor necessária para produzir uma mudança de estado físico. Durante o processo de mudança de estado, a temperatura não varia. A temperatura é sempre constante durante o processo de mudança de estado. Isso só acontece porque na física nós trabalhamos com substâncias puras. Se for uma mistura, que é o que acontece muito na química, aí durante o processo de mudança de estado vai haver uma variação de temperatura. Aqui não. Para calcular a quantidade de calor latente, a gente vai usar o QMOL. Você está vendo que na expressão não tem ΔT, porque durante o processo de mudança de estado, a temperatura não varia. Ah, Paulo, e o que é aquele L? Aquele L é o calor latente. O calor latente está para mudança de estado, assim como o calor específico está para variação de temperatura.
cada substância precisa de receber uma determinada quantidade de calor a fim de que ela mude de estado. Então, cada substância precisa de um valor diferente. A água precisa de um, o gelo precisa de outro, né? A água líquida precisa de um, a água no estado sólido outro, o ferro precisa de outra coisa, o alumínio precisa de outra coisa. Cada substância precisa de uma quantidade de energia diferente. Então, o L é o calor latente. Então, ó, o L de fusão da água. 80 calorias por grama. Quer dizer, que a água precisa receber, na água não, o gelo, né? Precisa receber 80 calorias para cada grama de gelo, a fim de produzir no gelo uma mudança de estado, mantendo a temperatura constante. Só que o gelo só vai mudar de estado se estiver na temperatura de mudança de estado, que é o 0 graus. Se o gelo estiver abaixo de 0 e você der calor para ele, ele não vai derreter, ele vai esquentar. Você só vai estar dando calor latente para o gelo quando ele atingir 0 graus a nível do mar. Então, se eu tiver, para cada grama, né, se eu tiver 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, eu vou dar 80 calorias para ele e eu vou transformar em 1 grama de água a 0 graus Celsius. Isso para fundir. Para vaporizar, o L de vaporização é 540 calorias por grama. Então, você está reparando que para ferver a água, eu preciso de muito mais energia do que para derreter uma pedra de gelo. Então, ferver a água, você gasta muito mais energia. Agora, a primeira coisa para você fazer a água ferver ou mudar de estado é que ela esteja a 100 graus Celsius, nível do mar. Você não vai querer mudar de estado a água abaixo de 100 no nível do mar, com pressão de 1 atm. Ok? Então tem que tomar cuidado, porque a primeira coisa para mudar de estado é estar na temperatura de mudança. Qual é a diferença de fusão para solidificação? Qual é a diferença de vaporização para condensação? Para fundir e para vaporizar, eu tenho que dar calor. Agora, para solidificar ou condensar, eu tenho que tirar calor. Mas os valores são os mesmos. Então, se eu quiser solidificar a água, eu tenho que tirar 80 calorias para cada grama. Se eu quiser condensar a água, eu tenho que tirar 540 calorias para cada grama de água. Os valores são os mesmos. O que muda só é o sinal. Porque se eu dou calor, esse calor é positivo. Se eu tiro calor, esse calor é negativo.